Sabe, no meio do caos, quando um reino inteiro desmorona, é que às vezes surgem as histórias mais incríveis de fé. E é exatamente uma dessas que a gente vai explorar hoje: a jornada de Daniel lá na Babilônia. Pensa só, um jovem arrancado de casa, jogado num império poderoso e hostil, com o desafio de não perder quem ele era. É uma história e tanto. Olha só o nosso roteiro. A gente começa com um panorama geral, o colapso do reino, depois mergulha na experiência pessoal dele, nesse teste de identidade, e fecha entendendo o que tudo isso significa, o propósito maior por trás dos acontecimentos. Então, para a gente entender de verdade a história de Daniel, a gente precisa dar um passo para trás. É fundamental sacar o contexto, a crise que deu origem a tudo isso. E que crise, hein? Estamos falando do colapso total da nação dele, Judá, que ficou ali exprimida no meio da briga de gigantes da época. E olha só que impressionante a velocidade com que tudo acontece. Em questão de pouquíssimos anos, Judá vai de um reino independente para uma nação totalmente dominada. A Babilônia sobe ao poder de uma forma meteórica. E o ano-chave é esse aí, 606 a.C. É quando a balança vira de vez. E Nabucodonosor, o rei babilônico, começa a primeira deportação, levando a nata da sociedade de Judá com ele. Mas aqui vem o ponto que muda tudo. A gente não está falando só de uma derrota militar, de uma questão de exércitos mais fortes ou mais fracos, não. O texto bíblico traz uma camada muito mais profunda. Ele diz que foi o próprio Deus quem entregou o rei nas mãos de Nabucodonosor. Ou seja, a queda de Judá é vista como uma consequência, uma ação corretiva por causa da rebeldia da nação. Isso dá uma dimensão totalmente nova para a história, né? Ok, agora que a gente já entendeu o cenário, vamos avançar. O rei Nabucodonosor era um estrategista. Ele não queria apenas prisioneiros de guerra, não. Ele tinha um plano muito bem pensado para os povos que conquistava. Era um verdadeiro método de assimilação, de dominação pela cultura. E o plano dele era, vamos dizer, genial do ponto de vista estratégico e bem calculista. A ideia era pegar a elite da elite dos jovens de Judá e aí colocá-los num programa intensivo de treinamento e reeducação que duraria 3 anos. O objetivo final? Simples: apagar a identidade antiga deles e transformá-los em babilônios de coração e mente, servos leais ao império. E é claro, no meio dessa leva de jovens selecionados estavam os nossos personagens principais. 4 figuras que se destacariam: Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. E para eles o teste não ia demorar a chegar. Na verdade, foi imediato. Um teste que ia direto no coração da identidade deles. Olha que forte isso aqui. A primeira grande jogada da Babilônia para apagar a identidade deles foi mudar os nomes. E não era qualquer mudança. Preste atenção, os nomes hebreus deles eram declarações de fé. Daniel, por exemplo, significa Deus é meu juiz. Já os nomes babilônicos honravam deuses pagãos. Beltesazar, o novo nome de Daniel, era uma homenagem a Bel. A mensagem era clara: agora vocês pertencem a nós e aos nossos deuses. Mas a tentativa de apagar a identidade deles não parou no nome. O teste seguinte foi ainda mais sutil: a comida da mesa do rei. Aceitar essa comida era como assinar um contrato de lealdade ao rei. E mais importante, era quase certo que esses alimentos eram consagrados aos ídolos da Babilônia. E foi aí que Daniel tomou uma decisão firme. Porque para Daniel, a questão não era só dieta. A palavra hebraica usada é tamê, que a gente traduz como contaminar, mas o sentido é de se tornar ritualmente impuro. Para ele, comer aquela comida seria quebrar um pacto com o seu Deus, violar os princípios que eram a base da sua identidade. Era uma linha que ele não estava disposto a cruzar. Então, o que fazer numa situação dessas? Bater o pé, arrumar confusão? Isso provavelmente acabaria mal. Mas Daniel era sábio. Em vez de uma rebelião aberta, ele escolheu um caminho de diplomacia e inteligência. Foi uma jogada de mestre. A estratégia dele foi em 3 passos. Primeiro, ele foi respeitoso, conversou com o chefe dos oficiais. Segundo, ele propôs uma alternativa, um experimento. Que tal um teste? Por 10 dias nos dê apenas legumes e água. E terceiro, e mais importante, ele confiou que Deus cuidaria do resultado. 10 dias se passaram. E aí chegou a hora da prova. O momento de ver se a aposta de Daniel tinha dado certo. E o resultado, bem, o resultado foi muito além do esperado. Foi surpreendente. E então, o que será que o oficial viu quando olhou para Daniel e seus amigos? Depois de 10 dias comendo só legumes e água, eles pareciam
Isso mesmo, eles estavam com uma aparência melhor, mais saudáveis e mais fortes do que todos os outros jovens que estavam se banqueteando com a comida do rei. Não tinha como discutir. O resultado era visível, inegável. Mas calma, a história não acaba aí. O teste dos 10 dias foi só o começo. O teste final, a prova de fogo, ainda estava por vir. Depois de 3 anos de treinamento, chegou a hora da formatura. E o avaliador final era ninguém menos que o próprio rei Nabucodonosor. E o rei conversou com eles. Fez perguntas sobre tudo, testando a sabedoria deles. E a conclusão do rei foi absolutamente espantosa. Ele não os achou apenas bons. Ele os achou 10 vezes melhores, 10 vezes mais capazes do que todos os magos e conselheiros de todo o império. Dá para imaginar o impacto disso? Então, essa história incrível de Daniel e seus amigos não é só uma aventura pessoal. Ela, na verdade, aponta para verdades muito maiores sobre fé, história e propósito divino. Vamos agora tirar as lições que ficam disso tudo. E a primeira grande lição é esta: Deus está no controle da história. Mesmo quando tudo parece um caos absoluto, um país caindo aos pedaços, pessoas sendo levadas cativas, existe um plano maior em andamento. A história não é só uma sequência de acidentes. A segunda lição é que a obediência gera bênção. A prova de Daniel foi em algo que poderia parecer pequeno, a comida. Mas a fidelidade dele nessa pequena decisão abriu portas para coisas grandiosas. A obediência dele não passou despercebida. Pelo contrário, trouxe um favor divino que era visível. E, por último, a fidelidade é recompensada com sabedoria e influência. O medo poderia dizer: se vocês não obedecerem, vão se dar mal. Mas aconteceu exatamente o contrário. A integridade deles não os levou à ruína. Foi a chave que abriu a porta para que eles ocupassem posições de altíssima influência no maior império do mundo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Em tempos de crise, quando nosso mundo vira de cabeça para baixo, onde é que a gente encontra a nossa força? Onde a gente firma a nossa identidade? A jornada de Daniel lá na Babilônia nos dá uma resposta muito, muito poderosa.